Matheus Zocker mandou R$ 20. O PT governa desde 2003 e a vida só piora. Quantos anos mais o PT vai precisar para melhorar a vida do mais pobre? Não aguento mais esperar. Essa aqui tu pediu pra alguém mandar, né? Não, pedi não. Não, veja, sabe qual é o problema, Igor e Carlos? É que o PT não é um partido de esquerda, né? Ele teve um papel muito importante. Por exemplo, lá em Recife, a melhor prefeitura da história de Recife foi um prefeito do PT, João Paulo. Foi uma prefeitura fantástica. Veja, Recife é uma cidade, tem uma característica, que é uma cidade de muitos morros, né? 67% da população mora em morro. Então, todo ano morria gente. Todo ano. Religiosamente morria gente. Durante os 8 anos da prefeitura de João Paulo, foram 8 anos que praticamente não morreu ninguém. Ele fez o básico. Ele investiu em macrodrenagem, fez manutenção de encostas, garantiu política de moradia popular, foi acabando com áreas de risco, e aí, no programa Guarda-Chuva, que é um programa histórico do Recife, criou a academia da cidade, fez a maior construção de pracinhas e revitalização de pracinhas da história da cidade, criou o orçamento participativo. Quando foi isso daí, Jones? João Paulo, ele foi eleito prefeito em 2000. Tá. Então, 2000 até 2008. Tá. Então, por exemplo, o PT tem uma história, um legado muito importante na história brasileira. Eu sempre falo... inclusive, tem um pessoal que injustamente, cara, me chama de antipetista. Mas quem mais lembra do que foi a prefeitura de João Paulo, do que foi o governo do Olívio Dutra, lá em Porto Alegre, e depois como governador, né, no Rio Grande do Sul, do que foi a histórica prefeitura do PT em Santos, que inclusive deu base com políticas de inovação para a reforma sanitária e para a reforma antimanicomial, eu sou uma das pessoas que mais lembram desse debate. Então o PT teve um papel histórico muito importante. Mas em 2003, quando o presidente Lula assina a Carta ao Povo Brasileiro, o PT ele abandona qualquer compromisso reformista. Para não falar de revolucionário, para não falar de socialismo. Tá. O PT ele abandona a ideia de fazer reformas estruturais. Porque quando o Lula assina a Carta ao Povo Brasileiro, o que dizia esse documento? Para quem é mais jovenzinho, na eleição de 2002... surge o Lulinha Paz e Amor, ideia do Duda Mendonça, né? Aí vamos acabar com Lula radical, com Lula sindicalista, Lulinha Paz e Amor. Ele assina a Carta ao Povo Brasileiro que dizia basicamente o seguinte: nenhuma reforma neoliberal feita por FHC vai ser revista. Então tudo que a FHC fez vai ficar vigente. Então tripé macroeconômico, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, as privatizações, desregulamentação, abertura comercial e por aí vai. Dali em diante, o PT, enquanto núcleo hegemônico, deixa de ser um partido vocacionado para transformações profundas. Faz políticas públicas importantes? Claro que sim. Quem é que vai dizer que o farmácia popular não é importante? Quem é que vai dizer que o programa de cisternas não é importante? Quem é que vai dizer que a ampliação das universidades públicas não é importante? Que o programa de cotas não é importante? Que tantas outras políticas públicas como o SAMU não são importantes? Agora, isso muda radicalmente a vida do povo brasileiro? Isso resolve o problema do analfabetismo, da saúde, da mobilidade urbana, da segurança, da questão agrária, da democratização da comunicação e por aí vai? Não. Então, me parece que está muito claro que a gente precisa sair desse paradigma, que é o que a gente chama de uma esquerda liberal. O PT hoje, você tem o campo da burguesia, você tem o campo da direita e da extrema-direita, que defendem a reprodução do capitalismo, aprofundando desigualdades e o processo de exploração. E você tem um outro campo chamado de progressista, que também defende a reprodução do capitalismo, mas diz que se preocupa com a população pobre e defende mais políticas sociais e de direitos humanos, que é o Haddad, o João Campos, o Túlio Gadelha, a Tabata Amaral, e etc. Beleza, não resolve nenhum dos problemas fundamentais. Então, por exemplo, quando eu comecei para a universidade, mais de 15 anos atrás, o transporte em Recife era o pior. O trânsito em Recife é o pior do Brasil. É pior do que o de São Paulo. Impressionante. 15 anos depois, o trânsito em Recife continua sendo o pior do Brasil. Simples e objetivamente, sabe? O Brasil tem analfabetismo. Tinha analfabetismo quando eu nasci. Eu tô com 35 anos. O Brasil continua com analfabetismo. Quando eu nasci, o Brasil tinha uma situação de dependência tecnológica muito grande. A gente importava 50% dos IFAs, que é ingrediente farmacêutico ativo, que é que faz o remédio funcionar, que a gente consumia. Hoje, Carlos, a gente importa 90%. Quando eu nasci, o Brasil tinha uma dependência tecnológica no setor de armamentos dos Estados Unidos. Hoje em dia está do mesmo jeito. A gente depende quase 80% todo o armamento e tecnologia bélica que a gente consome de países da OTAN, inclusive com os Estados Unidos ameaçando o Brasil. Aliás, sobre esse aspecto, né?
o Ministério da Defesa fez uma consulta ao governo americano se os acordos para a compra de armamentos continuavam de pé, mesmo com tarifaço e mesmo com todo esse problema, com essa disputa aí entre Trump e tudo mais. E aí o governo americano falou, não, o programa de compra de armamento pelo Brasil aos Estados Unidos continua de pé, não tem problema nenhum. Esse não mexe. Esse não mexe. Mas aí, veja, essa que é a grande questão. A diferença, veja, a gente tem 3 níveis aqui. Política pública, reforma e revolução. Perfeito? Tá. Na história brasileira, a gente teve várias reformas. A criação da Petrobras foi uma reforma. A criação do SUS foi uma reforma. A criação da CLT foi uma reforma. O que é uma reforma? É algo que muda profundamente a realidade, ainda que isso não provoque necessariamente a superação do capitalismo. Então você tem um antes e o depois do mercado de trabalho com a criação da CLT. O mercado de trabalho é outro. Ele mudou radicalmente. A criação do SUS cria um paradigma novo na situação de saúde do Brasil. Cria um antes e um depois. Uma política pública, por mais importante que seja, ela não muda radicalmente aquela realidade e ela é mais frágil. Troca de governo, a política pública acaba. Então o problema do PT não é só que não é um partido revolucionário e eu sou marxista-leninista muito radical e quero a revolução. O problema do PT é que o PT não entrega nem sequer reformas. Então o governo Chávez entregou reformas, o governo Morales entregou reformas, o governo Gustavo Petro está entregando reformas, o governo Brizola entregou reformas, né? Veja, do ponto de vista da história brasileira, o governo Brizola no Rio Grande do Sul e o governo Brizola no Rio de Janeiro entregou mais reformas do que 5 presidências petistas. Pense nisso, que coisa grave. Então, Carlos, você não gostaria, por exemplo, de, nos próximos anos, ver pelo menos um problema fundamental do Brasil ser resolvido, por exemplo, o problema da mobilidade urbana. Por todo dia a classe trabalhadora passa um inferno no ônibus e no trem lotado. A gente tem tudo para, por exemplo, fazer uma política de mobilidade urbana baseada em transporte sobre trilhos, integrar esse país de norte a sul, tanto transporte de metrô urbano como transporte ferroviário. Por que isso não é feito? Aí vão construir uma bioceânica que é para transportar soja, para transportar pessoas. Uma ferrovia que é para garantir escoamento de soja do agronegócio, sabe? Para Porto Xangai da China. No Peru, feito com capital chinês. Então, assim, acho que nossa geração, a minha geração, inclusive, ela vem numa situação que ela não aguenta mais esse marasmo, né? Falta transformações substanciais no Brasil. É isso que a gente quer ver. Aliás, o governo brasileiro, né, anunciou com bastante pompa e circunstância que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, mas é mais ou menos isso. Na verdade, tem alguns índices que indicam se o país está dentro do mapa da fome, o Brasil conseguiu realmente sair, mas continua havendo muita gente com fome. Tem algo em torno de pouco menos de 10% da população brasileira que passa fome porque não tem 3 refeições por dia, e tem um pouco mais do que isso percentualmente da população brasileira em insegurança alimentar, ou seja, não tem uma das refeições por dia. Então, realmente, melhorou, é verdade, mas não é que zerou a fome no Brasil. Não. Ó, a próxima pergunta aqui, ela tem a ver com o que a gente já falou, então eu vou tocar só para desencargo de consciência, mas... Bruno mandou R$20. Jones, você acha que o PT é realmente um partido de esquerda? Tenho asco de que aqui é partido de direita, mas como confiar nos partidos de esquerda depois de tantos escândalos de corrupção pela história? Que ele começa perguntando se você acha que o PT realmente é um partido de esquerda, e foi basicamente o que a gente estava falando aqui agora mesmo. Né? É verdade. Veja, mas só um detalhe importante. Eu acabei de falar da situação do metrô de Recife, né, que está para ser privatizado, e do metrô e do trem de Porto Alegre, né, a Transurb. O metrô de BH, que foi privatizado, Lula acabou de anunciar 1 bilhão de dinheiro público para um metrô, agora que foi privatizado. Aí a pergunta básica é, por que se tem dinheiro público disponível, esse dinheiro não foi usado para melhorar o metrô quando era público? Parei. Lá em Pernambuco, a gente tem a nossa Compesa, né, que é o equivalente de vocês aqui à Sabesp. E aí o governo Lula, também descumprindo a promessa de campanha de não privatizar a água, está querendo privatizar a Compesa em parceria com o governo Raquel Lira. Sabe qual é a proposta de privatização? É assim, ó. O privado, uma empresa privada, vai pegar 2,7 bilhões do BNDES para pagar a outorga do uso do serviço na concessão, que é basicamente, em linguagem mais leiga, para pagar a privatização. Então, pera um pouquinho. Quer dizer que o BNDES
vai pegar 2,7 bilhões de dinheiro público para dar para uma empresa privada, comprar uma empresa pública e geri-la? Aí sabe qual é o modelo de privatização, Igor? É assim, a empresa privada ela vai ficar com a distribuição de água e o tratamento de esgoto na região metropolitana, que é onde tem a maior densidade populacional e onde é mais lucrativo. Só que o Estado vai ficar com os custos para obras de infraestrutura, como construção de barragens e adutoras e por aí vai, que custam uma fortuna, demanda grandes investimentos e demora muito. Então, o privado fica com a parte mais lucrativa, imediata, o público fica com as obras de infraestrutura e o privado vai comprar a Compesa com 2,7 bilhões do BNDES, é isso mesmo? Veja, isso não é política de governo de esquerda e um bocado de deputado dito progressista está calado porque não pode criticar o governo Lula. Para tu ter uma ideia do absurdo, eu pedi pro deputado Glauber Braga, pedi pro deputado Tarcísio Mota, pedi pra deputada Duda Salabé falarem contra a privatização da Compesa e do metrô. Os três atenderam, fizeram um pronunciamento, a quem eu agradeço do fundo do coração, não só eu, como os trabalhadores urbanitárias, metroviárias. Só que lá em Pernambuco os deputados federais estão calados. Então, por exemplo, o deputado federal Túlio Gadelha, que dizia em 2022 que era contra a privatização do metrô, agora ele não fala nada. O deputado federal Carlos Veras, o deputado federal Pedro Campos. Então, veja, supostamente, Carlos, gente de esquerda está defendendo um modelo de privatização que você vai lembrar, que é o mesmo modelo de privatização do FHC. Não era isso que a FHC fazia? Aliás, na privatização das estradas de São Paulo, eu me lembro, Sim. lá atrás, né, que o governo do estado investiu pra caramba para melhorar as estradas, para deixá-las em condições de fazer a privatização. Então, na hora da privatização, as empresas que pegaram a concessão das estradas já pegaram rodovias numa condição muito melhor. Aí não foi dinheiro que foi entregue antecipadamente. O dinheiro foi gasto na melhoria da estrada. Não precisa nem ter o trabalho de gerir a obra, né? Aí houve a privatização. Eu me lembro muito bem dessa história porque foi um assunto muito discutido, mas na prática o modelo foi esse. Aí diz depois que funcionou porque tá na mão do privado. Não, pô, funcionou porque gastou, pô. É isso, funcionou porque gastou antes para melhorar. E aí para criar a ilusão que funcionou por causa da gestão privada. Veja, não tem como chamar... Agora, claro, só deixando claro uma coisa. Existe muita gente de esquerda no PT. Então, o deputado Renato Freitas, a deputada Natália Bonavides, a vereadora de Natal, a Brisa, que está sendo perseguida, sofrendo um processo de cassação ilegal e imoral lá em Natal, o Rui Falcão, que é ex-presidente do PT, deputado federal, vários deputados estaduais, vários vereadores, vários militantes. Tem muita gente de luta, muita gente séria, inclusive muita gente socialista, marxista dentro do PT. Agora, a direção do PT, os Quaquá, o Rui Costa, o Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, o Zedinho Silva e Companhia Limitada, aí de esquerda não tem nada. É uma perspectiva neoliberal mesmo, só que neoliberal que gosta do povo, né? Entendi. Gosta de gente.